Aquela noite de sábado começou com uma festa incrível e terminou de um jeito que nunca esquecerei. Saí da boate com o corpo ainda balançando no ritmo da música. O álcool tinha me deixado um pouco tonto, fazendo-me tropeçar ocasionalmente, mas eu me sentia ótimo. Embora a boate ficasse numa área perigosa da cidade, preferi focar apenas na diversão que tinha vivido nas últimas horas. A brisa noturna ajudou a clarear minha mente e, finalmente, comecei a prestar atenção ao ambiente. Após uma rápida análise, concluí que não havia motivo para preocupação. Afinal, o que poderia dar errado numa noite tão boa? Ei, rapaz! Ouvi uma voz à minha direita e parei imediatamente. Meu primeiro impulso foi continuar andando, mas algo me fez hesitar. A voz soava amigável, então me virei, cumprimentei e perguntei o que desejava. Desculpe se assustei você. Me chamo Roberto, disse ele. Era um homem de aparência interessante, claramente em situação vulnerável, com roupas desgastadas e rasgadas. O cheiro característico indicava que vivia nas ruas, mas nunca fui de julgar pessoas por sua condição social. Roberto explicou que estava com muita fome e perguntou se eu poderia comprar um lanche para ele numa lanchonete próxima, onde custava apenas alguns reais. Se não puder, vou entender. Mas se fizer isso, vai deixar este pobre homem muito feliz, acrescentou com sinceridade. Ele não parecia tão velho quanto suas palavras sugeriam, mas seu pedido me tocou. Era evidente que já tinha vivido dias melhores e, por sorte, eu ainda tinha algum dinheiro comigo. Também estou com fome. Por que não entramos e comemos juntos? Seria melhor não. Ele me interrompeu com uma voz alta e estridente. Recuei instintivamente e bati as costas numa parede de tijolos. Por um momento me senti encurralado, mas Roberto logo se desculpou, explicando que os donos desses estabelecimentos não permitiam a entrada de pessoas em sua condição, porque espantavam os clientes. Entendo, respondi após respirar fundo. Forcei um sorriso e concordei em entrar sozinho para fazer o pedido. Roberto sugeriu que comêssemos à beira do rio, comentando que era um lugar agradável naquela época do ano. Você não está com frio? Perguntei, notando a noite fresca. Ele apenas deu de ombros, sem responder. Provavelmente estava acostumado às intempéries. Caminhei até a lanchonete e, ao entrar, notei que estava quase vazia, exceto por alguns notívagos visivelmente embriagados. Na fila, percebi que a atendente me observava de maneira estranha, mas mesmo assim me entregou o pedido com um sorriso gentil. Ela era bonita, e imaginei que estivesse habituada a lidar com clientes estranhos durante a madrugada. Agradeci educadamente, peguei os lanches e voltei para onde Roberto esperava. Aqui está, ofereci o pacote. Sou Roberto, respondeu ele ao pegar seu lanche. Em seguida, mencionou alguém chamado Marcos, para quem disse que não daria comida porque estava sem alguns dentes. Depois acrescentou, vamos nos sentar para comer. Não somos cavalos, certo, Pedro? Fiquei surpreso ao ouvir meu nome. Não me lembrava de tê-lo mencionado, mas como estava um pouco alterado, talvez tivesse falado e esquecido. Além disso, Roberto parecia ter um humor peculiar, o que não me incomodava. Sempre preferi ver pessoas sorrindo a carrancudas. Mal tinha dado a primeira mordida quando ele falou novamente, seus olhos fixos em mim de um jeito perturbador. Vi que você tem dinheiro extra. Será que poderia... Sinto muito, amigo, mas não tenho mais dinheiro disponível. Interrompi antes que completasse o pedido. Embora tivesse meu cartão, os caixas eletrônicos da região ficavam bloqueados àquela hora, devido à insegurança local. Além disso, mesmo querendo ajudar com comida, sabia que dar dinheiro poderia não ser a melhor forma de assistência. Após um momento de silêncio, Roberto comentou, vi seu cartão quando você pagava os lanches. Olha, sou apenas um estudante sem recursos. Fiquei feliz em comprar algo para você comer, mas realmente não posso dar dinheiro, expliquei com firmeza. Apenas alguns reais fariam uma grande diferença para mim, insistiu.
Não posso, sinto muito. Levantei-me, subitamente desconfortável com a situação. Disse que precisava voltar para casa porque tinha uma prova de matemática na manhã seguinte. Mas amanhã é domingo. Não foi por isso que saiu para festejar hoje? Questionou. Um arrepio percorreu minha espinha. A situação estava ficando cada vez mais estranha. Havia algo perturbador na quantidade de informações que ele parecia ter sobre mim. Tentei encerrar a conversa educadamente, dizendo que mesmo assim precisava ir. Quando me virei para sair, Roberto agarrou meu pulso com uma força surpreendente para alguém de aparência tão frágil. Consegui me soltar com um empurrão e comecei a me afastar rapidamente. Tudo bem, entendi a mensagem. Vá embora, disse ele com voz derrotada. Por um instante pensei em parar e explicar que não era nada pessoal, que eu apenas estava sendo cauteloso, mas continuei andando. Embora Roberto permanecesse imóvel à beira do rio, mantive o dedo próximo ao botão de emergência do celular enquanto me afastava. Cheguei à minha rua em pouco tempo, já que morava relativamente perto daquela área perigosa. Enquanto procurava minhas chaves, ouvi passos atrás de mim. Pensei que fosse apenas outro morador chegando tarde, até que um barulho me fez virar. O ar pareceu ficar mais denso quando vi Roberto parado a poucos metros, segurando um pedaço grande de madeira. Só queria algum dinheiro, rapaz. Não quero machucar você, mas tenho contas para pagar. Por que não colabora? Pediu com voz quase suplicante. Vou chamar a polícia, avisei mostrando meu celular. Para minha surpresa, Roberto se moveu com uma agilidade impressionante, aparecendo instantaneamente na minha frente com seu sorriso incompleto. Senti um calafrio. Roberto, me deixe em paz. Não tenho nada para te dar. Não complique as coisas. Tentei argumentar. Sei que você tem dinheiro. Sei muito mais sobre você do que imagina. Não consegui determinar se ele falava a verdade ou apenas tentava me intimidar. Naquele momento, só sabia que tinha cometido um erro ao não vigiar minhas costas enquanto caminhava e abria a porta do prédio. A última coisa que senti foi um golpe forte na cabeça. Acordei algumas horas depois, deitado no chão e tremendo de frio. O céu começava a clarear e Roberto havia desaparecido. Levantei-me atordoado, com uma dor intensa na cabeça. Apalpei o local procurando ferimentos, mas encontrei apenas um galo dolorido. Verifiquei meus bolsos e, surpreendentemente, minha carteira, chaves e celular ainda estavam comigo. Ao conferir meus cartões e fazer as contas, percebi que Roberto havia levado parte do meu dinheiro, mas deixou alguns reais e não tocou nas contas bancárias. Esse incidente aconteceu há 3 meses e ainda me pego pensando se deveria ter agido diferente. Desde então, passei a olhar constantemente por cima do ombro e mudei minha rota para casa, evitando ruas desertas. A sensação de vulnerabilidade permanece, como se alguém estivesse sempre me observando, pronto para atacar quando eu baixar a guarda. Viver nas ruas é uma realidade brutal. O que poderia ser pior que enfrentar fome e frio noite após noite, sentindo o estômago doer enquanto o vento corta a pele através de roupas inadequadas? É fácil julgar quando se tem um teto sobre a cabeça. Por isso, apesar do que aconteceu, não consigo odiar Roberto. Pode parecer estranho, considerando que fui atacado, mas me intriga o fato de ele ter levado apenas parte do meu dinheiro quando poderia ter roubado tudo. Talvez realmente precisasse para algo urgente. É algo que nunca saberei. 2 semanas atrás, encontrei por acaso a atendente da lanchonete no ônibus para a faculdade. Ela sentou ao meu lado e, surpreendentemente, me reconheceu daquela noite. Durante nossa conversa, perguntei sobre Roberto. Com tristeza, ela me contou que ele havia falecido durante uma onda de frio no mês anterior. Foi encontrado congelado no pequeno abrigo improvisado que mantinha em um beco. Essa notícia me afetou mais do que esperava. Infelizmente, casos assim são comuns. Centenas de pessoas em situação de rua morrem anualmente no país, seja pelo clima ou pela violência.
Espero sinceramente que onde quer que Roberto esteja agora, encontre mais paz do que teve neste mundo. Meu nome é Lúcia. O inverno passado foi um dos mais difíceis da minha vida. Após perder meu emprego e não conseguir pagar o aluguel, me vi forçada a viver nas ruas. Nunca imaginei que isso pudesse acontecer comigo, mas as circunstâncias foram mais fortes que minha vontade. Nos primeiros dias, a vergonha e o medo dominavam meus pensamentos, mas logo a necessidade de sobreviver se tornou minha única preocupação. Durante algumas semanas, consegui me adaptar minimamente àquela realidade cruel. Aprendi a encontrar abrigos temporários, a conseguir comidas em alguns estabelecimentos solidários e a me proteger dos perigos da rua. Mas havia um inimigo que eu não conseguiria enfrentar sozinha: o frio intenso que se aproximava com a chegada do inverno. Foi nesse período que conheci Olivia, uma jovem que também vivia nas ruas. Ela me ensinou alguns truques de sobrevivência e compartilhou comigo o pouco que tinha. Criamos uma parceria silenciosa, nos protegendo mutuamente naquele ambiente hostil. Certa tarde, enquanto procurávamos um lugar para passar a noite, alguns policiais se aproximaram de nós. Em vez da habitual abordagem ríspida, um deles mencionou a existência de um abrigo para pessoas em situação de rua nas proximidades. Aquilo soou como música para meus ouvidos congelados. Olivia, vamos para esse abrigo. Não podemos continuar assim com esse frio, sugeri imediatamente. Para minha surpresa, ela reagiu com desconfiança. Não vá para esse lugar, Lúcia. Você está melhor aqui. Vamos congelar até morrer se continuarmos na rua, argumentei sem entender sua resistência. Ela apenas balançou a cabeça, recusando-se a explicar seus motivos. Faça o que quiser, mas eu não vou. No dia seguinte, tomei minha decisão. Despedi-me de Olivia e segui para o abrigo. A fachada do local me surpreendeu positivamente. Era um prédio bem conservado, muito melhor do que eu esperava. Na entrada, fui recebida por um homem chamado Mateus, que se apresentou como um dos responsáveis pelo abrigo. Qual é o seu nome, senhoritas? Perguntou com um sorriso educado. Lúcia, respondi timidamente. Prazer em conhecê-la, Lúcia. O prazer é meu, Mateus. Ele parecia gentil, mas notei algo estranho na maneira como me examinou de cima a baixo. Naquele momento, senti um leve desconforto, mas logo o esqueci quando ele me mostrou onde eu ficaria. Era um quarto limpo e espaçoso com várias camas, todas vazias. Você tem sorte de ter um quarto só para você por enquanto. Aproveite, disse ele antes de sair e me deixar sozinha. Nos dias seguintes, experimentei um conforto que não sentia há muito tempo. Tinha comida regular, água quente, uma cama limpa e, principalmente, proteção contra o frio cortante do inverno. Mateus frequentemente vinha verificar como eu estava, sempre solícito e atencioso. Também conheci outros moradores do abrigo e, para minha surpresa, suas experiências eram completamente diferentes da minha. Eles reclamavam das condições precárias, quartos superlotados, infestação de ratos e insetos e tratamento rude por parte dos funcionários. Como assim? Perguntei confusa. Meu quarto é limpo e espaçoso. Todos me tratam muito bem. Foi nesse momento que percebi Mateus me observando de longe. Seu olhar me causou um calafrio que nada tinha a ver com o frio do inverno. Uma pergunta inquietante surgiu em minha mente. Por que eu estava recebendo um tratamento tão diferente dos demais? Nos dias seguintes, comecei a prestar mais atenção ao comportamento de Mateus. Percebi que ele me seguia constantemente, sempre mantendo os olhos fixos em mim. No início, pensei ser coincidência, mas logo ficou claro que não era. Sempre que eu me afastava do seu campo de visão, em poucos minutos ele aparecia por perto. Em um desses dias, ele se aproximou novamente. Está tudo bem, Lúcia? Você parece nervosa. Tentei disfarçar meu desconforto, mas notei uma mudança em seus olhos. Não havia mais aquela aparente gentileza do início, apenas um vazio inquietante.
Respondi rapidamente que estava bem e me afastei. Minha intuição gritava que algo estava errado. Decidi que partiria na manhã seguinte. À noite, voltei para meu quarto tentando despistar Mateus. Parecia ter funcionado, pois não o vi quando fechei a porta. Por precaução, empurrei uma das camas contra a porta e me determinei a ficar acordada. As horas passaram sem incidentes e o cansaço acabou me vencendo. Foi um erro terrível. Você realmente pensou que escaparia? Antes que pudesse reagir completamente à voz de Mateus, senti um golpe na cabeça e perdi a consciência. Quando acordei, estava com as mãos amarradas, os olhos vendados e amordaçada. Percebi pelo movimento e pelo cheiro de couro que estava em um veículo. Ouvi 2 vozes masculinas conversando. Não acredito que esta mulher estava tentando fugir. Sim, Carla ficou muito irritada. Ela não queria fazer isso às pressas. Gosta de preparar tudo muito bem. Claro que sei. Conheço bem a Carla. Só espero que esta garota seja tão boa quanto você acha. O pânico tomou conta de mim. Reconheci a voz de Mateus, mas não fazia ideia para onde estavam me levando ou o que pretendiam fazer comigo. Depois de um tempo, o veículo parou. "Ei, pequena barata, acorde!" disse Mateus, enquanto alguém me puxava bruscamente pelo braço. O ar frio da noite atingiu minha pele enquanto me conduziam para o que parecia ser um edifício. Subimos vários degraus antes de entrarmos em um ambiente onde várias pessoas conversavam. "Mateus e Tiago, espero que valha a pena nos trazer aqui a esta hora", disse uma voz feminina. "Definitivamente vale", respondeu Mateus. Em seguida, retiraram minha venda. Ao abrir os olhos, vi um grupo de pessoas bem vestidas e elegantes. O que mais me assustou foi a maneira como todas me olhavam, com uma espécie de desejo doentio, como predadores observando sua presa. "Ela me parece perfeita, rapazes." "Bom trabalho", disse a mulher que havia falado antes. Notando meu terror, ela sorriu com falsa compaixão. "Oh, querida, não tenha medo. Não vamos fazer nada inapropriado. Veja, Lúcia, hoje você será apenas nossa comida. Deve saber muito bem, querida. Bom demais." Fiquei paralisada. Aquilo não podia ser real. Essas pessoas realmente planejavam me comer? "Não se preocupe, vamos apreciá-la muito", acrescentou a mulher com um sorriso malicioso. Ela ordenou que Mateus me levasse para um quarto e cuidassem bem de mim. Nesse momento, soube que precisava escapar a qualquer custo. Analisando a situação, percebi que aquelas pessoas pareciam valorizar a qualidade de sua comida. Por isso, o tratamento especial no abrigo. Talvez minha única chance fosse deixar de parecer tão apetitosa. Enquanto Mateus me conduzia pelo corredor, ele comentou: "Sabe, Lúcia, as do seu tipo, jovens, bonitas e saudáveis, são as que têm melhor sabor. Por isso te escolhi. Não leve para o lado pessoal, são apenas negócios." Durante o trajeto, comecei a gemer de dor e coloquei as mãos amarradas sobre meu estômago, inclinando-me para a frente. Mateus se aproximou, preocupado com sua mercadoria. E nesse momento, golpeei sua face com minha cabeça. Ouvi o estalo de seu nariz quebrando enquanto ele se contorcia de dor. Aproveitei para chutá-lo com força, empurrando-o para dentro do quarto e fechei a porta. Sabia que isso não o deteria por muito tempo, mas me daria alguns minutos preciosos. Corri para as escadas e percebi que estava em uma mansão, não em um prédio comum. Desci os degraus o mais rápido que pude até chegar à porta principal. Para minha sorte, estava destrancada. Corri desesperadamente até alcançar uma rua movimentada, onde comecei a gritar por socorro. Uma família que passava em uma van parou ao ver minha situação. Uma mulher correndo com as mãos amarradas. Não entrei em detalhes sobre o que havia acontecido. Apenas disse que tinha sido sequestrada por um grupo de psicopatas e conseguido escapar. Eles me levaram à delegacia, onde finalmente relatei toda a história. Os policiais me encaminharam para outros abrigos em uma área diferente da cidade, onde fui bem acolhida e pude permanecer durante o resto do inverno.
Nunca soube se Mateus e os outros foram capturados. O que descobri, através da polícia, foi algo ainda mais perturbador. Não havia nenhum funcionário chamado Mateus registrado no abrigo onde estive. Você já se perguntou como reagiria ao caminhar sozinho pela escuridão da noite? Seria você daqueles que avançam com passos hesitantes, constantemente olhando para trás, imaginando perigos em cada sombra? Ou pertence ao grupo que se sente invulnerável, acreditando que situações perigosas são apenas histórias distantes que acontecem com desconhecidos nos noticiários? Se você se identifica com este segundo grupo, deixe-me compartilhar algo importante. Eu também costumava pensar assim. Para contextualizar, sou um homem de porte avantajado, trabalho como instrutor em uma academia e tenho 1,85 m de altura. O tipo de pessoa que inspira respeito apenas pela presença física. Essa consciência sempre me proporcionou uma sensação de segurança. Porém, numa noite específica, descobri que nada disso importa realmente. Aprendi que, independentemente de quem você seja, quando o perigo decide te encontrar, ele encontra. Eu trabalhava no turno noturno em uma pequena academia no centro da cidade. Ao término do expediente, precisava correr até a estação para pegar o último trem, pois perdê-lo significava enfrentar várias quadras a pé na escuridão até chegar em casa. Para ser sincero, escolhi esse horário pelo adicional noturno no salário. Nunca imaginei que estaria em perigo simplesmente por caminhar à noite após o trabalho. Afinal, estava em boa forma física e corria bem, exatamente o que fiz na noite em que tudo aconteceu. Mas não adiantou. Era uma quarta-feira, dia normalmente conhecido por sua tranquilidade e monotonia. Porém, esta quarta foi diferente, pois no dia seguinte aconteceria um importante evento de fisiculturismo na cidade. Por isso, a academia permaneceu lotada até quase meia-noite, e como se não bastasse, eu era o responsável por garantir que tudo estivesse em ordem antes de fechar o estabelecimento. Quando finalmente chegou a hora de encerrar, meus 3 colegas e eu seguimos caminhos diferentes. Todos tinham carro, exceto eu. Como morávamos em áreas distantes uns dos outros, ninguém podia me oferecer carona. Eu sabia que provavelmente não conseguiria pegar o trem, mas ainda assim achei que poderia ter sorte. Então me apressei e corri tentando alcançá-lo. Ao chegar na estação, percebi que o vendedor de bilhetes já havia ido embora, o que não me surpreendeu. Quase ninguém compra passagem nesse horário, pois as catracas ficam abertas depois da meia-noite. Cansado e ofegante pela corrida, verifiquei os painéis eletrônicos para ver o horário do próximo trem, mas, como de costume, estavam fora de serviço. Restou-me apenas aguardar na plataforma e torcer para que o trem aparecesse nos minutos seguintes. Sentei-me sob a fraca iluminação da lua nova. Enquanto esperava, não imaginei que algum outro passageiro chegaria à estação àquela hora. Olhei para o outro lado da plataforma apenas para confirmar que estava sozinho, mas para minha surpresa, distingui entre as sombras uma silhueta ao longe. Alguém estava vindo em minha direção. Pensei inicialmente que talvez o trem estivesse apenas atrasado e outra pessoa também o aguardava. Mas a cada passo que o estranho dava, comecei a notar algo inquietante. Confesso que minha visão à distância não é das melhores, mas havia algo naquela silhueta que parecia fora do comum. Quando finalmente a figura emergiu da penumbra e pude vê-la claramente, senti meu sangue gelar. Não era um trabalhador noturno como eu. Este homem tinha uma espécie de curativo improvisado, feito com tiras de pano envolvendo sua cabeça. O curativo estava extremamente sujo e tinha 3 aberturas para os olhos e boca. Usava calças rasgadas e imundas, além de um suéter velho e tão esfarrapado quanto o resto de suas roupas. Era um morador de rua. Fiquei imediatamente tenso, pois aquele homem parecia uma espécie de múmia viva e maltrapilha.
Ao observá-lo melhor, notei algo ainda mais perturbador. Ele não caminhava em direção ao final da plataforma, mas diretamente para onde eu estava, a apenas 3 metros de distância. Naquele momento, tentei me convencer de que estava sendo paranoico, que não passava de coincidência. Mesmo assim, não quis arriscar. Peguei minha mochila do assento e me dirigi para a outra saída da estação. Mesmo que demorasse mais, decidi pegar um ônibus. Ao deixar a estação, caminhei rapidamente em direção ao parque, já que o ponto de ônibus ficava a apenas 1 quadra. Andei o mais rápido possível, mas sem correr, pois se aquele homem estivesse me seguindo, não queria que percebesse meu medo. Olhei para trás, esperando não encontrá-lo, torcendo para que fosse apenas um sem-teto aguardando o trem. Para meu terror, não era o caso. Ele não só continuava me seguindo, como havia diminuído a distância entre nós. Assim que nossos olhares se cruzaram, o homem mudou sua postura e começou a correr em minha direção. Era lento, mas extremamente intimidador. Cada passo que dava parecia mais determinado que o anterior. Não fazia sentido fingir que não estava apavorado. Então, comecei a correr também, o mais rápido que pude, em direção ao ponto de ônibus. Por sorte, o ônibus estava chegando. Normalmente ele demorava muito, mas desta vez estava próximo. Sem perder tempo, fiz um último esforço e atravessei a rua até o ponto. Corria tão rápido que, ao tentar parar, quase caí devido ao impulso. Por causa disso, o ônibus quase me atropelou. Felizmente, o motorista havia reduzido a velocidade e conseguiu frear a tempo. As portas se abriram e o motorista reclamou: "Ei, você está maluco? Quase te atropelei." "Desculpe, é que tem um homem me perseguindo", respondi, tentando justificar minha imprudência. Ele não deu importância à minha explicação. "Tanto faz, só pague a passagem e suba logo." Procurei minha carteira no bolso, mas não a encontrei. Verifiquei todos os bolsos e minha mochila, nada. "Isso não pode estar acontecendo", pensei, morrendo de vergonha. "Amigo, não encontro minha carteira. É uma emergência, devo tê-la perdido durante a perseguição. Seria possível me deixar embarcar sem pagar?" O homem me examinou de cima a baixo antes de responder sarcasticamente: "Ah, claro, é exatamente esse o meu trabalho, sabe? Transportar pessoas de graça. Desça do ônibus." Não podia acreditar na sua falta de compreensão. Insisti algumas vezes, até prometi voltar no dia seguinte e pagar o dobro da passagem, mas ele foi inflexível e exigiu que eu descesse. Olhei ao redor, procurando o homem com o rosto vendado, mas não o vi. Sem alternativa, desci do ônibus, já que o motorista estava visivelmente irritado e eu não queria criar mais problemas. Assim que o ônibus partiu, me vi sozinho novamente. Ou pelo menos foi o que pensei até olhar para o outro lado da rua e avistar novamente aquele homem assustador. Fiquei completamente paralisado. Naquele momento, senti-me encurralado. A rua era estreita e o homem agora estava a poucos metros, aproximando-se lentamente. Encostado contra a parede, quando ficamos frente a frente, pensei: agora ele vai sacar uma faca e me atacar, ou vai remover as bandagens e revelar ser algum tipo de monstro. Mentalmente, me preparei para lutar. Mas, em vez disso, ele estendeu a mão oferecendo algo e falou pela primeira vez: "Ei, esta é sua carteira. Você a deixou cair na estação." Olhei para baixo e confirmei. Era realmente minha carteira, ainda com dinheiro dentro. Era por isso que ele me seguia? Esse pensamento me fez sentir terrível. "Muito obrigado", disse eu. Mas quando estendi a mão para pegá-la, o homem segurou meu braço e, com a outra mão, começou a remover o curativo sujo que cobria sua cabeça. Enquanto fazia isso, seu rosto estava muito próximo do meu, como se quisesse garantir que eu o observasse atentamente. Fiquei completamente imóvel, sem saber como reagir. Quando finalmente removeu o curativo, senti como se o ar tivesse sido sugado dos meus pulmões. Seu rosto estava completamente desfigurado.
Não apenas o rosto, também o couro cabeludo, grande parte do pescoço e do peito estavam cobertos de cicatrizes profundas, como se tivesse sobrevivido a um incêndio devastador. Enquanto permanecia em silêncio, paralisado pelo choque, senti algo frio tocando meu pescoço. Baixei o olhar e percebi que o homem tinha uma navalha encostada na minha garganta. Meu coração disparou imediatamente. Ficamos em silêncio por um momento, como se eu esperasse que ele exigisse minha carteira de volta. Mas o que ele disse foi completamente diferente. Sabe, quando tinha sua idade, eu era tão bonito quanto você. As pessoas me olhavam com simpatia, eu tinha sorte com as mulheres e a vida me sorria todos os dias. Mas tudo isso acabou numa madrugada em que saí bêbado de um bar e bati meu carro contra uma árvore, causando um grande incêndio do qual sobrevivi por muito pouco. Quando acordei no hospital, me senti feliz por estar vivo, por alguns dias, até que depois de vários meses em recuperação, pude me ver em um espelho. Nesse dia, desejei ter morrido no acidente. A maioria das pessoas acredita que sobreviver a algo assim é ter uma nova oportunidade, e sempre dizem que é um milagre, que você é especial e todo esse discurso. Mas isso não é verdade para todos, porque desde o momento em que deixei o hospital, minha vida virou um inferno. Desde então, acordo todos os dias me perguntando até quando. Até quando não conseguir encontrar um emprego? Até quando ser impossível encontrar um parceiro? Até quando não ter um motivo para sair do buraco? E mesmo quando tento fazer uma boa ação, as pessoas só conseguem ver um monstro por causa da minha aparência. Se eu quisesse, agora mesmo cortaria seu rosto com esta navalha. E amanhã, quando você acordasse completamente desfigurado, saberia que nunca mais veria a mesma pessoa no espelho, mas sim um monstro. Então você estaria no meu lugar e entenderia exatamente do que estou falando. Ao ouvir isso, meu coração disparou e um arrepio percorreu meu corpo inteiro. Mas então ele continuou. No entanto, não farei isso, porque apesar de todo o mal que as pessoas me fizeram, continuo sendo melhor pessoa que todos vocês. Após essas palavras, ele afastou a navalha do meu pescoço e retirou o braço que havia colocado ao meu lado, impedindo minha fuga. Entregou-me minha carteira e disse: "De nada, agora vá embora." Virou-se e partiu. No caminho para casa, não conseguia parar de repetir suas palavras na minha mente. Embora ainda estivesse abalado por aquele encontro perturbador, senti uma profunda compaixão por ele. Tentei me colocar em seu lugar e não consegui sequer imaginar como teria sido aquele momento em que se olhou no espelho pela primeira vez e percebeu que nunca mais seria quem foi e que aquela seria sua nova realidade para sempre. Depois disso, nunca mais o vi, apesar de viajar de trem todos os dias. Mas certamente esta é uma experiência que jamais esquecerei. Minha vida segue um padrão tão previsível que poderia ser desenhada com régua e compasso. Trabalho em um escritório sem graça, cumpro minhas horas silenciosamente e retorno para casa sempre pelo mesmo caminho, no mesmo trem. Durante o trajeto, compro um doce para adoçar o dia e chego em casa exausto, apenas me preparando para repetir tudo novamente quando o sol nascer. Nunca tive grandes sonhos ou ambições extraordinárias. Meu único desejo é ver meus filhos crescerem saudáveis e levar uma vida tranquila, sem complicações. Desde que me lembro, sempre fui assim, e nada do que vivi mudou essa natureza. Mesmo assim, as pessoas frequentemente questionam meu estilo de vida. Dizem que nunca saberei o que é realmente aproveitar a vida, que estou condenado a uma existência entediante, que desconheço a verdadeira felicidade. E por aí vai. Todos ao meu redor acreditam firmemente que nunca vivi nada interessante. Sinceramente, gostaria que estivessem certos, mas infelizmente estão enganados. Aconteceu numa tarde quente de verão no ano passado. Saí de casa no horário habitual, esperando mais um dia comum.
Peguei o trem para voltar e, ao sair da estação, já estava escuro, como sempre. Caminhei em direção à minha casa e, embora fossem 15 quadras, o tempo passou rapidamente. Talvez porque aproveitei o ar fresco depois de ficar confinado no trabalho o dia inteiro. Até então, tudo parecia normal. Até que a cerca de 10 quadras da minha casa, notei um homem caminhando meia quadra atrás de mim. Normalmente, isso não me incomodaria. Afinal, todos têm direito de andar na rua. Mas havia algo nesse homem que me deixou inquieto. Seu olhar estava fixo em mim, como se estivesse congelado. Tentei não me virar para não tornar óbvio que o estava observando, mas não consegui evitar. Percebi que era um morador de rua pela roupa que vestia, e seu ritmo ficava cada vez mais rápido à medida que nos aproximávamos da minha casa. Naquela tarde, as ruas estavam completamente vazias, como se existissem apenas para nós dois. Embora tentasse não criar teorias, a presença estranha e próxima dessa pessoa me deixava cada vez mais desconfortável. Depois de caminhar 2 quadras e constatar que ele ainda me seguia, decidi acelerar o passo, quase correndo pela rua. Aproveitei a passagem de um carro para me virar, como se estivesse olhando para o veículo, e assim verificar se o homem ainda estava atrás de mim. Quando olhei, fiquei realmente assustado. Não só não tinha conseguido despistá-lo, como agora ele estava ainda mais perto. Meu primeiro impulso foi correr o mais rápido possível, mas seria óbvio demais. Então, decidi continuar andando, virando em cada esquina para tentar perdê-lo. Ao chegar na primeira curva, acelerei, enquanto o homem me perdia de vista por alguns segundos. Logo depois, ele já estava virando em minha direção. Nesse ponto, estávamos nos aproximando cada vez mais da minha casa, e eu não queria que esse homem descobrisse onde eu morava. Então, me escondi, apoiado contra a parede, com uma garrafa que peguei de uma lixeira próxima, segurando-a firmemente. Estava apenas esperando que o homem passasse ao meu lado, e se tentasse algo, levaria uma garrafada na cabeça. De fato, o homem se aproximou e passou bem ao meu lado. Nesse momento, notei certa hesitação em seu andar. Se ele queria me fazer algum mal. Sabia que tinha perdido sua oportunidade ou simplesmente tinha mudado de ideia. Fiquei imóvel contra a parede até que o homem se virou e seguiu caminhando. Agora, num ritmo mais tranquilo. Quando finalmente o perdi de vista, voltei para casa por outro caminho, ainda atento caso o encontrasse novamente. Mas isso não aconteceu. Ao chegar em casa, tudo continuou como um dia normal. Minha esposa tinha preparado o jantar, o que foi bom para mim, já que eu estava particularmente estressado. Naquela noite, decidi não contar sobre o incidente com o morador de rua, pois isso só preocuparia minha família. Quando me deitei, estava tão exausto que adormeci assim que minha cabeça tocou o travesseiro. Tenho um sono bastante profundo e, uma vez adormecido, não acordo até a manhã seguinte. Na próxima vez que abri os olhos, não tive tempo de verificar a hora ou tentar voltar a dormir, pois senti algo frio pressionado contra meu pescoço. Se você se mover 1 centímetro, corto sua garganta como a de um peixe, disse uma voz rouca que não pertencia a ninguém que eu conhecesse. Meus olhos ainda tentavam se ajustar à escuridão, e eu não conseguia distinguir a pessoa à minha frente. "Quem é você?" perguntei, ainda atordoado e assustado com voz sonolenta. Ele não respondeu imediatamente. Levei alguns segundos para despertar completamente e entender o que estava acontecendo. Foi então que reconheci aquele rosto. Era o morador de rua que tinha me seguido horas antes. Provavelmente ele me seguiu sem que eu percebesse e descobriu onde ficava a minha casa. Arregalei os olhos quando compreendi a situação e fiquei paralisado, tentando evitar qualquer reação que pudesse fazer esse homem me esfaquear com a faca enferrujada que pressionava minha garganta. Nesse momento ele disse: "Agora você vai se levantar muito devagar e me dar todo o seu dinheiro", falou em voz baixa, enquanto seu hálito fétido quase me fez vomitar. Sua voz tentava transmitir confiança, mas claramente ele estava alterado.
Seus olhos não eram normais. Era evidente que havia consumido alguma substância antes de vir. Este homem era perigoso. Qualquer movimento em falso poderia ser fatal. Enquanto minha esposa aparentemente dormia, sem ter ideia do que estava acontecendo, o homem me acompanhou lentamente até o armário onde supostamente guardávamos dinheiro. Na verdade, não tinha nenhum dinheiro escondido ali, só precisava ganhar tempo, pois tinha acabado de perceber pelo canto do olho que minha esposa não estava realmente dormindo e estava tentando pegar a arma que guardávamos debaixo da cama. Ei, mulher, não me ache idiota, sei que você está acordada. Fique quieta porque estou te observando. Um movimento errado e você não só ficará sem marido, como também farei uma visita aos seus filhos, ameaçou o invasor. Nesse momento, fiquei completamente imóvel e implorei que não machucasse minha esposa nem meus filhos, prometendo dar qualquer coisa que ele quisesse. Enquanto o homem se distraía ouvindo minha voz, minha esposa pegou a arma e tentou atirar. Mas devido ao nervosismo, esqueceu de tirar a trava de segurança. Então, a arma não disparou. Mesmo assim, serviu como distração. Aproveitando a situação, empurrei o homem e corri em direção ao quarto dos meus filhos. Mas ele me alcançou, golpeando-me violentamente no rosto. Vários dos meus dentes se soltaram enquanto ele continuava me agredindo. Minha esposa presenciava tudo, mas não podia atirar porque poderia me acertar também. Em um momento decisivo, ela disparou perto dele para assustá-lo e fazer com que me soltasse. Isso funcionou e conseguiu interromper os golpes, que se continuassem por mais alguns segundos, poderiam ter me matado. O homem correu para outro cômodo, mas quando o perseguimos, eu ferido e minha esposa em choque, vimos o morador de rua parado em frente às escadas, com a faca apontada para o pescoço da nossa filha Sabrina. Não deveriam ter feito isso, seus idiotas, não deveriam ter me provocado. Eu só ia pegar o dinheiro e ir embora, disse ele. Calma, deixe minha filha ir. Isso não vai acabar bem para você se não o fizer. Falei com as poucas forças que me restavam, mas com a firme convicção de que não permitiria que ele machucasse minha pequena ou qualquer um dos meus filhos. Pense bem. Se você a machucar, não poderá se proteger, e tenho certeza que vou te matar. Minha ameaça foi séria, mas eu também estava apavorado só de pensar que ele pudesse cumprir sua ameaça contra minha filha. O morador de rua me olhou com aqueles olhos arregalados e disse: não me importa o que você faça, eu não tenho nada a perder. Se você me matar, esta menina irá comigo e será tudo culpa sua. Enquanto dizia isso, ele acariciou a cabeça da nossa filha, algo que minha esposa não pôde suportar. Ela levantou a arma rapidamente e tentou atirar na cabeça dele, mas a bala errou. No entanto, assustado, o homem caiu pelas escadas. Ao ver isso, minha esposa correu com a arma ainda na mão, enquanto eu desabava devido aos meus ferimentos, sentindo que estava prestes a desmaiar. Mesmo assim, me arrastei pela dor até as escadas, reunindo forças sobre-humanas, apenas para chegar lá e verificar se minha filha e esposa estavam bem. Antes de alcançá-las, ouvi outro disparo, que me ensurdeceu momentaneamente. Ainda assim, consegui me manter consciente até a borda da escada, onde vi minha esposa chorando junto com Sabrina, que também chorava com um braço deslocado. Meus outros 2 filhos, Edgard e Frank, vieram correndo pelo corredor e, ao me verem caído no chão e coberto de sangue, também começaram a chorar. Enquanto tentava acalmá-los, dizendo que estava bem e que era apenas um arranhão, olhei novamente para o andar de baixo. Foi então que vi, a alguns metros de onde estavam minha esposa e filha, o corpo do homem estendido, com uma poça de sangue ao redor de sua cabeça. Naquela mesma noite, chamamos a polícia. Eles fizeram o recolhimento do corpo do morador de rua, enquanto minha filha e eu fomos levados ao hospital em uma ambulância. Minha esposa e eu prestamos depoimento às autoridades sobre o ocorrido. Não demorou muito para declararem que tudo tinha sido legítima defesa. Uma semana depois,
Tanto minha filha quanto eu estávamos fisicamente recuperados, embora as sequelas psicológicas tenham durado mais tempo. Depois disso, continuei fazendo a mesma rotina e voltando pelo mesmo caminho todos os dias. Mas algo havia mudado. Agora observo obsessivamente tudo ao meu redor e estou muito mais preparado, pois fiz aulas de defesa pessoal e também de tiro. Foi difícil sair da minha zona de conforto para adicionar novas atividades à minha vida, mas cada vez que penso naquela noite, sinto que preciso fazê-lo, porque a única razão pela qual aquela poça de sangue era do invasor e não da minha filha foi que sua mãe sabia usar uma arma. As ruas de Nova York sempre tiveram uma energia particular e única no mundo. Para mim, que vivo nas sombras, a Grande Maçã não é apenas a cidade que nunca dorme, com seus pedestres apressados e arranha-céus imponentes. É um labirinto de sobrevivência diária, onde o brilho dos letreiros luminosos apenas acentua a escuridão dos cantos onde me escondo. Eu não nasci nas sombras. Há mais de 10 anos, eu tinha o que muitos considerariam uma vida normal. Emprego estável, um apartamento simples e uma família. Porém, como tantas histórias não contadas que vagam pelas ruas de Nova York, a vida traçou para mim um caminho diferente. Pouco a pouco, me vi reduzido a uma existência marginal, movendo-me entre abrigos temporários e dependendo da bondade ocasional de estranhos. Numa fria noite de outubro, após ser expulso de meu local habitual de descanso por um novo segurança, me vi vagando por uma área desconhecida da cidade. O vento cortante penetrava minhas roupas gastas, enquanto eu procurava desesperadamente por algum abrigo contra o frio que se intensificava. Foi então que avistei um beco incomumente tranquilo, quase como um bolsão de silêncio, em meio ao ruído constante da metrópole. Ladeado por prédios antigos que pareciam guardiões de histórias esquecidas, o beco oferecia uma promessa silenciosa de refúgio. Meu hálito formava pequenas nuvens no ar gelado, enquanto eu me aventurava mais fundo entre as paredes desgastadas. Ao longe, meus olhos cansados detectaram uma pequena porta entreaberta, parcialmente escondida por uma pilha de contêineres enferrujados. Os edifícios ao redor pareciam majoritariamente desocupados, um raro achado numa cidade onde cada metro quadrado é disputado. A possibilidade de um abrigo temporário contra a noite gelada era tentadora demais para eu ignorar. Antes de cruzar a entrada, olhei ao redor com a cautela de quem aprendeu a desconfiar. O silêncio era quebrado apenas pelos sons distantes da cidade. Respirando fundo, empurrei a porta e entrei. A escuridão me envolveu imediatamente, com apenas um tênue feixe de luz da rua infiltrando-se pela abertura. Meus dedos encontraram uma pequena lanterna no bolso, um objeto precioso que havia conseguido preservar de meu último período num abrigo municipal. O feixe de luz revelou um ambiente empoeirado e decadente, com móveis antigos cobertos por lençóis brancos que pareciam fantasmas silenciosos. O lugar claramente estava abandonado há anos, mas oferecia proteção contra o vento e os olhares da rua. Enquanto examinava o espaço, notei uma escada que descia para o que parecia ser um porão. Um calafrio percorreu minha espinha, não apenas pelo frio. Algo naquele lugar despertava um instinto primitivo de alerta. No entanto, o pensamento de encontrar um espaço mais protegido e possivelmente mais quente superou minha apreensão inicial. O concreto gelado das calçadas não era opção naquela noite particularmente fria. Além disso, gotas de água escorrendo do teto próximo à entrada indicavam que o andar superior não ofereceria proteção adequada contra a umidade. A cada degrau que descia, o ar tornava-se mais denso e carregado. A poeira dançava no feixe de minha lanterna, como se perturbada após anos de quietude. Ao chegar ao fundo, me encontrei em um corredor estreito e comprido, com portas alinhadas em ambos os lados.
Cada uma ostentava uma placa numerada, corroída pelo tempo e negligência. A estranheza do lugar fez com que eu hesitasse. O silêncio ali embaixo era diferente. Não era apenas ausência de som, mas algo quase palpável, como se o próprio ar estivesse à espera. Meu instinto gritava para que eu voltasse, mas o cansaço em meus ossos e o pensamento do frio lá fora me mantiveram firme. Diante de mim estava a porta número 13. Por um momento, lembrei-me das superstições sobre esse número, mas sorri amargamente. Depois de anos nas ruas, números de azar eram a menor de minhas preocupações. Empurrei a porta, que cedeu com um gemido prolongado. O quarto era pequeno e praticamente vazio, contendo apenas um colchão esfarrapado no chão. Em outra época de minha vida, aquela visão teria sido deprimente. Naquela noite, porém, representava um luxo comparado às alternativas. Deixei escapar um suspiro de alívio enquanto largava minha mochila gasta e me acomodava no colchão. Deitado na escuridão, tentava ignorar os estranhos ruídos que ocasionalmente ecoavam pelo corredor. Provavelmente, apenas o velho prédio acomodando-se, pensei. Ainda assim, uma inquietude persistente me acompanhava. Algo além do desconforto físico ou do frio. Era como se o próprio lugar emanasse uma sensação de deslocamento, de não pertencimento. Apesar da inquietação, o cansaço logo venceu a batalha. Meus olhos pesaram e mergulhei num sono profundo, mas longe de ser repousante. Em meus sonhos, sombras dançavam nas paredes, sussurrando meu nome com vozes que pareciam vir de muito longe e, ao mesmo tempo, de dentro de minha própria mente. O número 13 aparecia repetidamente, portas batiam violentamente e risadas macabras reverberavam gelando meu sangue. A intensidade do pesadelo foi o que finalmente me arrancou do sono. Acordei sobressaltado, o coração martelando contra o peito como se quisesse escapar. A escuridão era absoluta. Minha lanterna havia rolado para algum lugar fora de alcance. Então, percebi o que realmente havia me despertado. Passos. Leves, quase imperceptíveis, mas inconfundíveis no silêncio sepulcral do corredor. Os passos se aproximavam lentamente de minha porta, cada um deles enviando uma nova onda de pavor por meu corpo. Minha respiração tornou-se superficial e entrecortada. Os passos pararam exatamente diante de minha porta, e por um momento que pareceu eterno, houve apenas silêncio. Então veio o rangido, lento, deliberado, como se quem quer que estivesse do outro lado quisesse prolongar aquele momento de terror. A porta começou a se abrir gradualmente. O pânico tomou conta de mim e tateei freneticamente ao redor, procurando minha lanterna. Meus dedos tremiam incontrolavelmente quando finalmente encontraram o objeto. A porta agora estava completamente aberta, revelando apenas a escuridão impenetrável do corredor. Com o coração na garganta, acendi a lanterna e apontei o feixe de luz para a entrada. O corredor estava vazio. Não havia ninguém ali, apenas o silêncio e a escuridão que pareciam zombar de meu medo. Meu corpo tremia, não apenas de frio, mas de um terror primordial que não conseguia nomear. Algo estava errado naquele lugar, algo que ia além da lógica ou explicação racional. Reunindo toda a minha coragem, levantei-me com dificuldade e, com a lanterna firmemente agarrada, aventurei-me no corredor. A luz trêmula revelava apenas o mesmo corredor vazio e opressivo. Olhei para ambos os lados, esperando ver algum movimento, algum sinal do que havia aberto minha porta, mas não havia nada visível. O silêncio, porém, parecia carregado de uma presença, como se olhos invisíveis me observassem de cada canto escuro. Por um breve momento, considerei voltar ao quarto e trancar a porta, mas algo dentro de mim sabia que nenhuma fechadura me protegeria do que habitava aquele lugar. A rua gelada, com todos os seus perigos conhecidos, de repente parecia infinitamente mais segura que aquele porão com seus mistérios. Sem olhar para trás,
Corri em direção à escada, subi os degraus 2 de cada vez e atravessei o andar superior até alcançar a porta de saída. Apenas quando senti o ar frio da noite em meu rosto, permiti-me respirar novamente. Fechei a porta atrás de mim com força, como se pudesse conter o que quer que fosse que havia encontrado lá dentro. Nunca mais retornei àquela parte da cidade. Nas noites que se seguiram, enquanto me abrigava em outros cantos de Nova York, lembrava-me das histórias que outros moradores de rua contavam, relatos de desaparecimentos inexplicáveis e lugares que pareciam atrair o infortúnio. Histórias que eu sempre descartara como superstições de mentes desesperadas. Agora eu sei melhor. Em uma cidade onde milhões vivem empilhados uns sobre os outros, existem espaços vazios que permanecem assim por boas razões. Algumas portas devem permanecer fechadas, alguns lugares devem ficar inexplorados, porque nas sombras de Nova York, tanto as metafóricas quanto as literais, existem coisas que a maioria das pessoas, em sua correria diária sob as luzes brilhantes, prefere fingir que não existem. E talvez seja melhor assim.